Meus queridos irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos um texto bíblico, que é o Salmo de número 32. Nós estaremos conversando hoje com os irmãos sobre o seguinte tema: conhecendo a vontade de Deus para as suas emoções. Conhecendo a vontade de Deus para as suas emoções, Salmo de número 32. Salmo de número 32. Assim mesmo assentados, queridos, né? Vamos ler o Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Palavra do Senhor, conhecendo a vontade de Deus para as suas emoções. O Salmo inicia falando sobre a felicidade daquele que tem os seus pecados perdoados. E essa é uma constatação, essa é uma verdade absoluta da nossa relação com Deus, uma verdade absoluta do reino de Deus. Perdão de pecados traz alegria. Porém, o Salmo continua informando a situação do salmista diante dos seus pecados. E ele começa a falar da seguinte forma: eu fiquei calado, não falei nada com ninguém, mas isso me fez muito mal, a ponto de eu entrar em depressão, a ponto de eu entrar em angústia, em ansiedade, em medo. Isso me fez muito mal. E a pressão da situação pecaminosa se tornou tão absolutamente tensa que eu não aguentei, eu tive que confessar o meu pecado. Mas quando eu confessei o meu pecado, eu recebi o alívio, recebi a graça, porque o perdão me alcançou. E o Salmo termina dizendo: alegrai-vos no Senhor, cantai júbilos ao Senhor. Vocês que agora entenderam a importância de serem corretos, de serem retos de coração. Quando eu pastoreava as famílias na primeira Igreja Batista de São Gonçalo, nós tínhamos uma liderança muito grande. Nós trabalhávamos com um ministério de mais de 700 pessoas. Muitos movimentos, muitos eventos, e era necessário ter uma liderança muito grande, em torno de 12 a 13 casais que se reuniam regularmente
para planejar, discutir as questões que aconteceram e tal. E os irmãos sabem exatamente o que acontece em reuniões. Eventualmente, a gente fica acalorado, a gente fica exaltado, porque todos queremos a mesma coisa, mas não da mesma maneira. E eu observei que existia uma pessoa, todas as vezes em que nós começávamos a discussão e a discussão ficava acalorada, essa pessoa se retraía, ela se escondia e começava a chorar. E aí é óbvio, né? As pessoas paravam, iam lá, o que está acontecendo, confortável e tal. E eu observei aquilo regularmente. Todas as vezes que na reunião alguém se alterava e a reunião ficava acalorada, ela se retraía, ela ficava quietinha, ia para um cantinho e começava a chorar. Um dia eu chamei ela para conversar. Vamos bater um papo, vamos conversar, vamos orar um pouquinho, eu quero entender o que está acontecendo. Começamos a conversar e ela abriu o coração e disse: pastor, o que acontece é o seguinte, todas as vezes em que a reunião fica acalorada e um irmão se exalta e outro grita e outro fala de uma forma diferente, eu me lembro de como meus pais me tratavam quando eu era criança. Os meus pais gritavam comigo, brigavam comigo, me batiam, me maltratavam, e eu me lembro disso. Isso vem à minha memória. E eu fico numa angústia muito grande. Eu não consigo me controlar. E nós começamos então a caminhar com ela, encaminhamos para o Ministério de Aconselhamento da Igreja, que é constituído de psicólogos, para que ela fosse tratada. Crente no Senhor Jesus, líder de ministério, mas todas as vezes que isso acontecia, a memória dela imediatamente aguçava as questões pelas quais ela passou quando ela era criança, bem pequenininha, na casa dela. Em outra oportunidade, eu conversei com uma pessoa cujo temperamento era muito difícil mesmo. Imagina uma pessoa difícil e multiplica por 10. Tudo tinha que ser do jeito que ele queria, da forma que ele queria. Ele deixava todo mundo falar. Quando todo mundo falava, ele pedia a palavra e falava tudo o contrário de tudo aquilo que foi conversado e impunha a vontade dele. E era um problema sério, porque ele já estava se tornando uma pessoa inconveniente naqueles movimentos. E conversando com ele, sondando ele, muito fechado, não queria falar, não se abria, e a gente foi fazendo alguns exercícios, algumas caminhadas, e aí nós descobrimos que, na verdade, o que ele estava fazendo era um mecanismo de defesa. Ele estava se defendendo. Por quê? Na infância dele, já entrando na pré-adolescência, houve um problema muito sério na casa dele. Muito sério. Traição. A mãe dele traiu o pai. Saiu de casa e deixou o pai com os filhos lá. E o pai tinha então agora que fazer o papel de pai e mãe. E ele tinha muitos irmãos e ele era o filho mais velho. E o pai dividiu a responsabilidade do compromisso, do cuidado da família com ele. Só que ele tinha 7 para 8 anos. E a pressão foi muito grande e o pai foi ficando tenso porque começou a beber, começou a fumar, começou a ter uma vida desregrada, e aquele garoto com 7 ou 8 anos, no sentido de proteger a família, proteger os irmãos e cuidar do pai, ele começou a ter certas crises, começou a desenvolver uma sensibilidade muito grande, tudo irritava, ele ficava nervoso,
gritava, até que ele cresceu, constituiu família, mas aquilo ele levou para ele, para a casa dele, para o casamento dele, para a família dele. E todas as vezes em que havia um problema, ele se posicionava como se, isso era inconsciente, ele só percebeu depois da análise, como se ele ainda estivesse defendendo a família dele. Como se ele ainda estivesse defendendo os irmãos dele. Deu trabalho, mas pela graça de Deus, a gente conseguiu, através dos profissionais, ajudá-lo a entender que o que aconteceu no passado não precisa acontecer no presente. Que a história pregressa dele, não obstante ser muito difícil, não precisa ser repetida na sua família ou na sua comunidade de fé. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós não podemos brincar com as nossas emoções. As nossas emoções, elas refletem os nossos traumas, as nossas histórias complicadas. O que vem para cá, fica guardado, e muitos comportamentos e muitos sintomas são resultados de problemas que aconteceram e ainda não foram curados, não foram solucionados. E quando chega um determinado momento, aquilo que está guardado lá dentro começa a fazer pressão para sair. E aí você tem uma série de questões que acontecem com as pessoas. Dores de cabeça, problemas de coração, gastrite, úlcera, crise de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, impossibilidade de relacionamento, nervosismo, ira, ódio, desejo de controle, de domínio. Só eu sei o que é correto, só eu sei o que é certo, ninguém sabe de absolutamente nada, e a gente vai conversar com a pessoa e ver que isso é aquilo que está dentro, gritando para sair. Gritando para sair. E às vezes a gente não entende, né? Às vezes a igreja não entende e acha que o irmão está sendo, cruel, maldoso. Eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci. E que eu aprendi foi, muitas das vezes, quando uma pessoa chega até você, de uma forma áspera, dura, difícil, tensa, às vezes até te ofendendo, ela está pedindo socorro. Ela está pedindo socorro. Porque aquilo que está dentro dela está gritando para sair. Meus irmãos, não se enganem. Para qualquer lado que você olhe, você vai ver pessoas assim. Isso pode ser tratado por Deus. Eu queria indicar um livro para vocês. É pena que a gente não está podendo usar, o telão por causa do computador que está com problema, não? Mas é um livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. O autor é Tim LaHaye, é um psicólogo e um psiquiatra norte-americano. Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Depois eu posso te dar o nome, você anota direitinho. Nós cantamos aqui que Deus pensa a respeito de nós coisas boas. Deus cuida de nós. Na maioria das vezes, irmãos, a nossa relação de cuidar de Deus se dá no nível da compreensão de uma doença física, a pessoa sofreu um acidente, está internada, a pessoa ou dos problemas de relacionamento familiar, ou do desemprego. Ok, isso também nos acomete. E Deus cuida disso também. Mas o cuidado de Deus, ou a intenção do cuidado de Deus, vai muito mais além. Olha o que o salmista fala. Eu comecei a apresentar problemas sérios
porque escondi, calei minha boca, não falei dos meus problemas, não falei dos meus pecados. E eu comecei a ter algumas questões que me fizeram ficar doente. O cuidado de Deus vai muito além de um desemprego, e Ele cuida também. Vai muito além de um acidente, e Ele cuida também. Mas o cuidado de Deus vai no seu coração, nas suas emoções, na sua história de vida, que por algum motivo está se repetindo em um novo ambiente onde você se encontra. Vai na sua ira, na sua falta de controle, de domínio próprio. E às vezes a gente percebe as pessoas com um bom coração, coração belíssimo, apaixonado, caminhando, acontece um único probleminha e o caldo entorna e a coisa veio à tona e a pessoa não sabe por quê. Ela não consegue explicar por que teve aquele comportamento, porque teve aquela atitude, porque reagiu daquela forma. Mas Deus sabe, porque Deus te formou no ventre da sua mãe, e desde o momento em que Ele te formou, Ele te acompanhou, e Ele vem te acompanhando. Ele conhece toda a sua história, toda a sua trajetória de vida, tudo o que aconteceu com você, todos os seus problemas, todos os conflitos, todas as vezes em que você foi humilhado, todas as vezes em que você foi rejeitado, todas as vezes em que você foi abandonado, todas as vezes que você teve que dar de si aquilo que você não podia dar, porque naquele momento não era um momento ideal, porque as suas emoções, a sua mente ainda não estava preparada para aquilo, você foi obrigado a amadurecer precocemente para cuidar de um problema que não é seu, mas que te foi imposto. Ele conhece tudo, exatamente tudo. Aquela surra que você levou, aquela palavra maldita que seu pai deu para você, aquela rejeição que a sua mãe fez com você, Ele conhece tudo, Ele estava lá, do seu lado, vendo tudo, ouvindo tudo. E Ele viu como isso entrou no seu coração, como isso te fez mal, e como isso está te fazendo mal hoje. E Ele quer cuidar de você. Mas para isso você precisa fazer como o salmista. Você precisa primeiro reconhecer o seu problema, a sua situação. Não adianta encapar o seu problema com uma ideia de santidade. Não adianta sublimar o seu problema com uma ideia de responsabilidade. Não adianta jogar nas atividades da igreja o espaço de fuga das suas dores, porque você vai caminhar na igreja, você vai ter o seu conceito de santidade, você vai ter tudo o que você precisa ter e que qualquer religioso tem, mas você vai continuar com o seu problema, apresentando dificuldades de relacionamento, se aborrecendo ou se irando por qualquer coisa. Se algum irmão ou algum amigo falar asperamente com você, você perde o controle, você já quer brigar, você já fica ofendido, fica magoado, ou foge, não aceita o confronto, e você vai continuar trabalhando na igreja, você vai continuar cantando no coral, você vai tocar na igreja, você vai pregar na igreja, mas vai continuar com o seu problema. E ele vai crescendo, porque o mal cresce, irmãos. E o mal cresce, ele é alimentado pelas circunstâncias. E o diabo é absolutamente inteligente. Ele cria situações onde o mal cresce. Repito, o mal cresce nas circunstâncias, nos problemas, nas adversidades, nas lutas, nas dificuldades. E quando você menos espera, você não tem mais nenhuma condição de se controlar.
e aí a sua opção é abandonar tudo, e o que se pressupõe no abandono é: todos estão errados e eu estou certo. Todos estão errados e eu estou certo. O que é uma denúncia muito séria de que nós temos problemas terríveis que precisam ser tratados por Deus. Então, primeiro você precisa reconhecer as suas dificuldades, as suas limitações. E em segundo lugar, você precisa confessá-las a Deus. Você precisa ser honesto com Deus. Você precisa abrir o coração para Deus e dizer: eu tenho problemas nesta área, eu tenho dificuldades nesta área, eu não consigo controlar o meu temperamento, tudo me magoa, eu tenho dificuldades com a minha família, eu tenho dificuldades com a minha esposa, com o meu filho, eu sou autoritário, eu sou indelicado, eu tenho dificuldades. Confesse o seu problema para Deus. A confissão é terapêutica, ela joga para fora as tensões perniciosas, as tensões prejudiciais às nossas emoções. E em terceiro lugar, receba a alegria do Senhor com a certeza de que o seu pecado foi perdoado e os seus problemas serão tratados por Deus. Porque Deus quer trabalhar na sua vida muito mais além do que o seu problema físico ou financeiro. Porque uma pessoa doente na igreja adoece toda a igreja. Olha o que Paulo fala, né? Se um dedo do pé ficar doente, quando ele faz a analogia do corpo, todo o corpo sente. A coisa mais terrível do mundo é quando você dá uma topada. Quando você dá uma topada, sabe daquela topada que você não espera na quina da porta? Que arrebenta com a unha, arrebenta com tudo? Você está distraído e... nossa, como dói! Dói até a cabeça, mas a topada foi no pé. Dói. E o que é pior, quando insiste em ficar doendo. Às vezes fica 2, 3, 4 dias aquele negócio doendo, incomoda. Uma pessoa doente no corpo de Cristo adoece todo o corpo. Então, meu querido, deixe Deus cuidar das suas emoções. Ele quer cuidar. Ele pode cuidar. E Ele vai cuidar. Amém? Vamos celebrar a Deus, grupo de louvor. É também o segundo momento dos dízimos e das ofertas.